Essa é a segunda live da nossa série Liderança Hospitalista Conectando Ideias e Pessoas. E hoje a conversa é com alguém que, sinceramente, vocês vão entender por que está aqui. E é o Pedro Gibson. O Pedro, gente, ele se formou na UniBH em 2014. É geriatra, paliativista, especialista em oncogeriatria pelo Albert Einstein. Fez MBA em gestão com ênfase em liderança e inovação pelo Getúlio Vargas. E hoje coordena a equipe de hospitalistas da Santa Casa de Belo Horizonte. Pedro, então, seja bem-vindo. Obrigada pela participação. Quando você chegou lá na Santa Casa, né, Pedro, você recebeu ali uma incumbência de coordenar uma equipe que já estava estruturada, já tinha uma história, uma identidade, mas você chega de fora, né? Quando você recebeu esse convite, qual que foi o primeiro pensamento que veio à sua mente? Bom, primeiro, dar o contexto, assim, para quem não conhece muito a Santa Casa, né? É um hospital bem antigo, então ele nasce quase junto com o BH, né? Então tem 126 anos já de história, e hoje é o maior hospital do Brasil inteiro em relação ao número de internações SUS. Então é um hospital muito grande, né? Hoje tem 1.200 leitos, em média, então, assim, é um complexo hospitalar muito grande mesmo. E aí o convite, até entre eu recebê-lo e aceitar, passaram-se quase 6 meses, assim, porque foi difícil, né, de tomar essa decisão, até por já estar em outros serviços também. Mas aí o principal mesmo foi ter muitas conversas com pessoas, assim. Então, como era um local que eu não conhecia profundamente, assim, então eu só rodei lá no meu internato, então que já tinha vários anos, assim, então não era um local que eu já tinha trabalhado, então tinha mais pessoas que eu conhecia que já trabalhavam lá. Então foi um período muito mais de conhecer o hospital, de conhecer pessoas que já rodaram lá, que iriam me explicar o contexto e ver que eu tinha uma capacidade de ir lá fazer o que era o papel, assim, né? Então poder entender todo o contexto e ver que aplicar tudo que já tive de experiência, né, e do que a gente já teve de várias ferramentas iria fazer no hospital alguma diferença, assim. Então, de entender o valor do local que era similar ao meu e de ver um propósito de entrar em algo que faria diferença, foi o que mais deu para fazer essa escolha, né? Foi o que gerou essa escolha. Óbvio que com receios, com medos, mas com muita convicção de que podia dar certo, assim. Ai, nossa senhora, que é um desafio enorme, né? Sim, Realmente um hospital de peso, né? Muito estruturado, então passa aquele frio na barriga. E nos exato. primeiros 30 dias ali, todo o relacionamento e coordenação não deixa de ser um relacionamento, meio que a gente vai pisando aos pouquinhos, pisando um pouco em ovos. E o que que naquele momento você sentiu, assim, em relação aos integrantes daquela equipe? Uma resistência silenciosa, uma expectativa muito alta, te comparando com outra liderança anterior? Como é que foi isso? Ótima pergunta. Eu acho que é o momento mais difícil mesmo, né? Porque você sai de uma rotina e entra em outra. Então, começar ali a fazer uma nova função sem compreender o contexto no geral é difícil, né? O, e aí foi muito de conhecer mesmo o local. Então, isso envolve quem eu iria interagir ali. Então, envolve todos os setores parceiros, quem eu iria procurar se precisasse de alguma coisa. Então, conhecer cada setor do hospital a fundo, né? E não só fazer uma visita, né? Mas sim conhecer como que cada coisa ali funcionava, onde que eram as maiores, digamos, os maiores momentos que eu teria que agir ali, né? Onde que eu teria alguns parceiros e tal. Então, assim, foi muito de conhecer isso. E lá era um contexto diferente, porque lá não existia, de fato, uma equipe, né? Eram médicos que estavam cada um em uma ala, que se juntaram para formar uma equipe, assim. Então, eu não entrei no lugar de alguém, assim, eu entrei em uma função nova. Então, não sei se isso é melhor ou pior, acho que eu não classifico assim, mas é diferente, né? Porque não envolvia uma comparação com alguém, mas envolvia uma comparação com não existiu alguém ali para ser líder deles, né? Então, assim, vendo ao vivo é difícil, mas depois eu acho que teve ali uma certa resistência, né? Não, sempre trabalhei assim, nunca tive coordenador, por que que agora eu vou ter? Então, assim, eu acho que tinha, sim, essa maneira deles ficarem na dúvida mesmo se iria ter, se iria valer a pena, como que seria esse formato. E até falando com eles hoje, né, que já se passaram quase um ano e meio, eles até citam que no início eles ficaram muito ressabiados, assim. Então, eu acho que era uma dúvida dupla, assim, né, de assim, os dois sentindo que era um ambiente que a gente precisaria se conhecer mesmo. Então,
sim, nesses 30 dias iniciais foi muito de entender qual que era a minha função, meu papel na casa, e muito de conhecer, assim. Eu acho que a gente não consegue fazer nenhuma função sem conhecer cada pessoa ali, então não era somente o currículo delas, né? Era mais conhecer a forma da vida delas, o que é que elas gostavam de fazer, o que é que cada um tinha de perfil. E também o hospital é uma forma muito mais funda do que somente a estrutura física, assim, né? Então foi muito mais de conhecer mesmo aquela rotina, assim. Né? Se nós, seres humanos, a gente já tem uma desconfiança à parte, o mineiro, então, Exatamente, a gente então está vai bem nessa parte. despertar totalmente essa desconfiança, assim, né? Sim. E aí, esse vínculo com o grupo, você acha que nesses 1 ano e meio, o que que pesou? O que que teve mais força, assim? O cargo ou o seu comportamento? E qual foi sua estratégia nesse início? Foi mais chegar implementando mudanças ou primeiro construir realmente a relação entre vocês? É como não existiu o cargo, então assim, acabou que esse papel não foi muito utilizado, a gente está vendo que a forma errada, né, de ser líder, assim, tipo, impondo o cargo. Então, como não tinha muito essa função, foi muito mais de comportamento e de pegar ali e mostrar que eu estava ali para ajudá-los, né, e não como um fiscal, como alguém que fosse cobrá-los, né. Então, foi muito mais deles entenderem alguém como algum parceiro para eles do que alguém que iria ditar regras, enfim. Então, assim, pensando em quais mudanças que a gente implementou no início foram muito mais de definir o padrão de comportamento, assim, o padrão de rotina assistencial, o padrão de o que era essencial para aquela vaga. Então, isso gerou muita discussão, porque era algo que não era uniforme na equipe, né? Como lá é um hospital muito grande, cada pessoa da equipe, e é uma equipe muito grande hoje somos mais de 30 já, cada médico ele fica em um setor. Então, às vezes, nem ele sabia o nome da pessoa da equipe dele, porque eles ficavam totalmente Nossa. impostos, o que é muito bom perfilizar, mas gera essa questão de não se sentir parte de equipe, né? Uhum. Então, de pegar qualquer coisa gerar de mudança, eu precisava criar pelo menos um padrão para falar o que é que eu queria, assim. Então, nosso maior trabalho no início foi criar como se fosse um regimento ou um manual de conduta para a gente conseguir gerar mesmo o que era o ideal, até para eles saberem o que era realmente o foco daquilo ali, né? Então, eu acho que hoje assim, a gente não focou em mudanças, mas sem ter um padrão do formato ideal de trabalhar, não tinha como. Então, esse que foi a principal ação do início, assim, dos primeiros meses. É bem diferentão mesmo, né? Porque, como você falou, assim, não foi nem aquele cenário que você construiu uma equipe do zero, então as pessoas já estavam ali trabalhando. Não é aquele cenário também que você já chegou, né, a uma posição e as pessoas já tinham uma expectativa. Então, é um desafio à parte. E aí, Exato. nesse processo, teve alguma coisa, assim, que depois você olhou e falou assim, acho que eu errei a mão nisso, pesei para mais, pesei para menos. Teve vários, então assim, a gente sempre vai errar. Então, assim, eu acho que errar não é o problema, acho que a gente precisa errar rápido, né, e mudar a rota. Então, assim, eu não acho que errar é um problema, muito ao contrário, sempre vou estar muito sensível a errar mesmo. E aí eu acho que, assim, das coisas que eu mais penso, assim, em erros mesmo, eu acho que quando eu fui tentando dar aqui uma pequena resumida, a equipe era composta por 11 pessoas no início, e aí entraram outras no meio do processo, ali, depois de alguns meses. Quando elas entraram, eu já sabia que elas estavam muito ressabiadas de entrar, então elas sentiam já uma certa resistência àquela mudança. Então eu fiz um discurso muito mais de apagar fogo. Ah, não, gente, não vai ter, nada vai mudar, vai continuar assim. Então eu não fiz acordos muito firmes desde o início, assim, com alguns. Então, para não gerar ali digamos, algum conflito, eu meio que evitei o conflito naquele momento e depois para cobrar ele de coisas que a gente queria mudar e de propor mesmo soluções, eu senti que eu ter esse discurso no início foi ruim, assim. Então foi muito de perceber, ah, não quero criar um conflito, quero evitar. E Uhum. depois, quando eu não dei aquele padrão no início, depois construí-lo foi mais difícil, assim. Então, sem dúvida, eu já tinha que ter entrado já com a ideia que seria muito bem definida. Naquela época eu estava ainda sendo construído, então nem era ainda o momento, mas hoje eu já teria focado muito em pegar tudo e construir antes para já conhecer os apresentando. Eu acho que isso facilitaria muito do processo deles não terem esse estranhamento, assim, de como fazer, né, de como seria. Então, eu acho que isso teve um gasto de energia, muitos para eles não entenderem a função como algo que iria mudar. Então, assim, eles só entenderam como algum coordenador a mais, mas não como uma mudança de rotina, assim, sabe? Uhum.
Mas é isso, né? É questão de time mesmo. É o Exato. time da equipe, o time de você. Então não tem um certo e um errado, né? São Uhum. caminhos, são escolhas e é isso. Você reprocessar, né? A rota aí durante o que Exato. onde você está indo mesmo, como é que está o trânsito. No hospital, a gente vê que existem cargos, mas que aquele bom líder, ele não é seguido pelo cargo, né? Não é um simples cargo que determina que a equipe vai seguir. É muito mais a competência e a coerência desse bom líder. E como que você conseguiu, aos poucos, ir construindo essa sua legitimidade aí dentro da equipe? Então, foi mais vivendo, né? Assim, de fato, estando com eles na ponta. Eu acho que uma demanda muito grande assim, que a gente vai ter nessa série de entrevistas é como aproximar a gestão da assistência. Então, por mais que pareçam coisas diferentes, elas não podem andar separadas, né? E hoje existe um buraco grande nisso, né? Uma ponte que a gente tem que sempre construir. Então, assim, foi muito mais. Aí, primeiro, quase nenhum me conhecia, né, quando eu entrei. Então, eu conhecia um de 20, enfim, conhecia praticamente ninguém dessas pessoas. E como eu estava numa instituição muito antiga, tinha todo um histórico já prévio deles já conhecer, todo mundo estava lá. Então, era raro vir alguém de fora, que geralmente era aquele ciclo de alguém se forma lá, e aí assume algum cargo de gestão e vai nesse ciclo mais comum, assim. Então, criar alguém de fora, deles vendo algumas mudanças, gera esse estranhamento, mas aí no dia a dia, quando eles entendiam que eu estava pronto para gerar melhoria na assistência, né, que eu estava ali pronto para otimizar dele o trabalho e pensando de forma muito mais específicas no dia a dia deles, em cada paciente, cada família, eles foram entendendo que aquela figura de um fiscal ou de Uhum. enfim, de alguém que queria só mesmo editar regras não era real e que na assistência que eu poderia ajudar mais. Então, exemplos, né? Quando alguém, por algum problema, não podia ir algum final de semana, eu tive que ir lá cobrir, então alguém tinha qualquer problema maior ou menor que seja, está ali presente e está qualquer hora também disponível. Então, no dia a dia de conversas, de momentos assim, até fora também da assistência, né? Quando a gente pode ter tempo de conversar e aí conhecer a vida pessoal e aí gerar uma conexão, acho essencial, assim, não tem como a gente conviver só por currículo ou por carômetros, né? A gente precisa conhecer pessoas e vidas, né? Então, assim, foi mais nessa forma de criar uma conexão com eles, deles entenderem que na assistência eu iria auxiliá-los e tudo que eles viviam na assistência gerava na gestão alguma influência direta, assim. Então, acho que foi mais esses fatores. Eu acho que tem essa sensação e meio que esse histórico mesmo desse conceito pré-formado, né? De o coordenador ele ser um chefe, ser a figura do chefe, que é uma barreira e não a ponte. Então, quando Exato. você traz para a equipe que você não vai ser a barreira, mas justamente essa ponte, é que vai criando essa conexão e eles vendo você como parceiro, né? E aí, eu tenho estudado um pouquinho sobre cultura organizacional, sabe? E mesmo naquela equipe, naquela instituição em que não tem uma cultura formalizada, há uma cultura, porque a cultura ela é feita de hábitos, né, de ações. E lá nessa equipe, assim, eles tinham uma cultura formal ou uma informal? Como que era? Precisou de algum ajuste? O ajuste que você fez, você acha que foi mais fino ou algo mais profundo? Essa aí é a parte que eu acho mais importante, e é a que mais, aí é a que mais é lenta, assim, né? Então, é o que a gente constrói muito, demora muito, né? Então, acho que 1 ano e meio é pouco, 5 anos é pouco, 10 anos é pouco. Acho que não tem um tempo específico. Eu acho que qualquer trabalho que a gente que está na gestão e também na assistência, né? A gente promove, tem que mudar a cultura, senão a gente vai sair daquele hospital e nada vai ficar. Então, assim, eu só consigo ter uma sensação de trabalho concluído ou de, sei lá, de sentir que fiz ali diferença quando aquele trabalho não depende de mim, assim. Então, acho que esse é quando a cultura já está implementada naquele local, assim. Qualquer cultura não começa com eu dar aqui uma entrevista, eu dar ali uma palestra ou uma aula, é muito com atitudes mesmo. Então, eles não, assim, se a gente não pegar a equipe, ser um certo padrão ouro, assim, de funcionamento, a gente não vai adiantar. Então, se eu não tiver uma postura certa, se eu não for ético com eles, se eu não seguir ali um padrão de comportamento, isso nunca vai acontecer, porque eles vão seguir o exemplo. E eu acho que a cultura só vem mesmo de coisas práticas, assim, de coisas que a gente faz no físico ali, de rotina. Isso vai gerando até entrar na forma intrínseca naquela instituição, assim. Então,
você me perguntar como que é a cultura de lá hoje, muito complexa, porque é isso, né? Tem desde maternidade, neonato, cirurgia, clínica médica, enfim, muitas equipes diferentes, um histórico muito antigo, né? Outros mais novos, mas então uma cultura que ela não é uniforme, é uma cultura muito focada em muitos residentes, né? Muito também de história também que vai mudando, mas mais de entender que o foco ali é de uma eficiência mesmo, e uma eficiência não gera para o paciente uma insegurança, né? A gente ser eficiente é o contrário, né? Não é uma cada alta de qualquer jeito, e sim ter um cuidado ali que seja honesto com o paciente, que a gente passe para ele as informações, que a gente preencha o plano terapêutico, que ele saiba, que a gente seja aberto com eles para gerar mesmo essa sensação de pertencimento, tanto da família e do próprio paciente em si, como da equipe, assim. Então, a cultura é muito longa, é o meu maior foco, assim, só que sem ter essas mudanças diárias, a gente não constrói, né? Meu sonho era dar uma aula, mudei a cultura. Impossível, mas eu acho que ela é uma coisa que mantém o trabalho em qualquer instituição, assim. Então, para mim, a cultura é a parte mais relevante, assim. E cultura de uma instituição, igual você falou, né? São diversos setores com características diferentes, coordenações diferentes. E a cultura, ela é meio que pegada de cima, né? Então, é o diretor passando o que ele espera de cultura e enraizando para baixo. Então, e é construída ao longo do tempo e não é aquela frase de parede, né? Realmente isso que você falou, é a ação, né? É aquele pensamento que a pessoa não vai precisar elaborar muito, que ela sabe o que vai guiar, se ela está entre dois caminhos, qual caminho ela vai seguir com base na cultura, né? Algo que não é falado. E, ao mesmo tempo, a cultura é aquilo que enraiza a pessoa ali naquela instituição, Exato. né? E aí, até dentro da sua fala, Thalita, assim, por exemplo, às vezes começa na frase do quadro mesmo, assim, né? Às vezes começa, assim, por mais que não seja isso que vai definir, às vezes é uma mudança ali de parte visual, uma mudança de atitude da parte de baixo que vai começar o movimento, né? Então, assim, de novo, não é a frase do quadro que vai fazer alguma alteração, mas talvez ali é o começo de uma grande história, né? Então, até essas pequenas coisinhas do dia a dia têm um efeito muito grande que a gente nem percebe às vezes, mas a gente tem que começar, né? Então, essas com exemplos, coisas práticas, eu acho que é o que mais gera essa força motriz de alterar a cultura para o bem, assim. E uma pergunta capciosa aí. Nesse seu 1 ano e meio, né? Você chegou a viver algum tipo de conflito que você acabou conseguindo tirar algum ensinamento a partir disso? Ou não? Então, o conflito é muito complexo, assim. Eu acho que foi a parte que eu mais tinha receio, por achar que era a parte que eu mais tinha dificuldade. Então, geralmente, tem muito mais o perfil de evitar conflito. Então, eu via muito claramente que era um defeito meu há muito tempo, assim. Então, eu já entrei lá sabendo que eu poderia ter conflitos, até porque quando eu entrei, assim, né, como aquelas conversas iniciais que eu tive, muitas pessoas me falando que eu teria conflitos lá, então era um cenário que me construíam, e eu sabia que eu não era bom naquilo, que eu teria que viver aquilo, assim. Então, até quando você faz aquela entrevista de emprego no RH, quando eles perguntam se seu defeito, esse era o meu, assim, eu evito conflitos, não sou bom nisso. Mas foi bom que, por perceber o defeito, eu fui tendo nisso aí uma melhora, assim. Então, eu até achava bom quando chegava o conflito que eu treinava para quando tivesse, assim. Então, eu achava legal quando tinha, e teve, assim. Achei até curioso que lá tinha um perfil mais de ter mais conflitos, assim, nada grave e tal, mas, assim, por exemplo, a gente vivia, por exemplo, às vezes você vive uma bolha de trabalho que é muito raro ter qualquer tipo de conflito, que é todo mundo mais conversado, e outras não, assim, que às vezes as pessoas falam mais alto e acham que vão ganhar alguma coisa, enfim. Mas mesmo assim, então, desde que eu entrei assim, nesse 1 ano e meio, tive muito menos conflito que eu imaginava. Então, assim, todos os conflitos foram muito bem tranquilos em relação ao que me falava que poderia acontecer. Todos que tiveram, eu consegui resolver super bem. Então, aqui citando um, por exemplo, foi muito erro de comunicação. Então, por exemplo, claro, assim, uma conversa que a pessoa entendeu uma coisa errada e ficou brava, já supondo aquilo, ou seja, claramente uma comunicação falha que só foi resolvida quando teve uma conversa pessoal e foi muito bom. Então, assim, a gente saiu daquele conflito muito melhor do que antes dele, né? Então, assim, geralmente tem conflitos que tem coisas que eles não vão concordar. Então, assim, hoje eu sou muito mais tranquilo em relação a ter conflitos, muito por, tipo assim, achar bom ter. Não que eu vá
caçá-los, né? Não que eu vá É o querer desafio ter. do proxenismo, né? Mas eu acho que a gente só gera uma relação boa quando a gente tem conflitos, às vezes, assim. Então, é difícil ter uma relação perfeita ali. E para qualquer equipe se formar, né? Então, igual a gente já viu naquelas fases de construção de equipe, a fase do storm, que é a fase de conflito, é essencial para uma alta performance, né? Então, eu nunca, assim, depois que eu entrei lá, eu nunca quis fugir de conflitos, assim. E nunca conflito não é somente aquele que você vai dar um grito e vai ficar com alguém bravo. É conflito de dia a dia mesmo, de conversas saudáveis, assim. Mas é isso que gera na equipe as coisas melhores, porque senão fica todo mundo com uma ideia, não é compatível com a sua e eles não vão se engajar. E fica nisso, cada um com o seu valor, o seu perfil e pronto, assim. Então, acho que o conflito é o que gera uma performance melhor e sai da zona de conforto. Então, tentei ao máximo não fugir, mesmo não caçando eles ativamente. Mas hoje eu vejo o conflito como algo essencial em qualquer equipe que está se formando, assim. Né? Conflito é inerente de relacionamentos, né? E é isso que você falou, fugir de conflito, ele vai mais ampliar o problema do que realmente ser a solução, né? Então, uma equipe que vive e supera conflitos, ela fica mais forte e é significado, inclusive, da maturidade da equipe, né? Que nível. E aí, eu acho que como líder também é saber isso, né? Que às vezes aquela equipe vai chegar numa solução daquele conflito, que às vezes não é a solução ideal, mas é o momento que ela tem maturidade para decidir aquilo, né? Então, é saber das limitações. Sem dúvida. E dessa experiência, sim, antes do Pedro coordenador, você pensava sobre liderança médica, sobre gestão em saúde, e agora que você está envolto nessa ambiência, que você mudou a chavinha do pensamento? Assim. O primeiro que assim, eu vivi outras experiências já de coordenação, né, e são muito diferentes, assim. Então, só na minha história, assim, eu vivi algumas equipes que eram completamente diferentes, assim. Então, dando um histórico, eu vivi desde a equipe que atendia em domicílio, desde a equipe que atendia em ambulatório, nos últimos anos em hospital, equipes começando, equipes se mantendo, equipes mudando. Então, vi perfis totalmente diferentes de equipe, o que foi muito bom para mim, porque eu vi claramente que não tem um padrão assim que a gente tem que seguir, né? Então, quem dera a gente fizesse um Canva e seguisse cada passo ali. Não isso acontece, assim. Então, eu acho que é muito, tá? A primeira coisa que eu percebo, assim, né? Na parte médica, é muito complexo, assim. Então, assim como na área da saúde tem essa complexidade maior, não tem um certo padrão, assim, de sempre vai ser assim. Então, tá muito aberto a você também mudar, a você perceber que tá diferente mesmo. Então, a primeira coisa que eu mais percebi foi quanto que é diferente cada um e quanto que é difícil, assim, porque não é algo fácil, né? Então, assim, para a gente, às vezes, tratar uma doença mais complexa é mais difícil, fazer uma equipe e construí-la é muito difícil, porque não é uma receita só, né? Então, assim, não tem também um protocolo para você seguir. Ao mesmo tempo, eu vejo também que, mesmo não sendo esse padrão, você não ter uma base, assim, da parte teórica, de você saber como que é esse perfil assim de ser líder faz uma falta gigantesca, né? Então você agir somente por feeling não faz o menor sentido. Então assim, acho que é assim, eu vou seguir porque eu tô tendo essa sensação, assim, bateu energia aqui, eu vou seguir. Não acho que isso resolve. Então assim, não acho que a gente trabalhar por feeling vai resolver. Então assim, acho que para mim o principal é a parte de ser líder, ela vai sempre mudar, nunca vai ter um padrão de forma específica, mas a gente tem que saber a base disso, assim. Então, você tem que definir seus valores, saber qual que é a base de ser um bom líder, né, para você seguir ela de formas diferentes, assim. Então, por exemplo, você sem ser um líder, sem ter uma capacidade técnica para aquela função, então, por exemplo, hoje eu escolher uma função, eu tenho muita facilidade de fazer ela como médico assistente, assim. Então, eu tenho uma noção muito boa do que eles vivem ali. Então, você ser naquela área uma certa referência técnica é essencial. Se você tiver uma equipe que você não tem o conhecimento deles, isso não resolve, assim. Outra coisa é você também se engajar naquilo, né? Então, assim, não é, não, eu só vou ficar aqui 1 hora por dia e vou resolver tudo, não tem como. Então, você tem que se engajar, a gente tem que se envolver. Então, assim, gerar esse engajamento é algo também essencial, assim, quando você está nessa função de coordenação, assim. E o principal é você também ser alguém que também inspire, né? Então, assim, a gente ter a sensação de que o que a gente faz ali é um padrão para os outros, né?
e que a gente está sempre realmente pensando no bem deles e também do paciente e família, que é muito importante, assim. Então, essa pergunta é difícil mesmo, acho que ela até resume, assim, a nossa conversa, assim, mas eu acho que nesses períodos, assim, de várias conversações que eu tive, até de outros hospitais e até no atual, eu percebo que é isso, assim, é muito diferente um do outro, não tem como aplicar tudo que você aplicou no outro, mas os princípios não mudam e a gente tem que estudá-los muito, assim. Então, não é algo que a gente vai aprender somente fazendo, também fazendo vai gerar essa experiência, mas a gente tem um momento de se capacitar, de poder discutir com pessoas, de seguir teoria, de ler sobre o assunto, é essencial para ser a sua base, porque senão você vai oscilar, você vai manter o perfil cada hora e aí não vai gerar uma constância, assim. Então, acho que é esse o resumo. Então, sempre varia, mas com uma base técnica, teórica bem relevante, assim. E deu para. Eu já, né, já te conhecia há mais tempo e tal, mas você falando aí, né, dos diversos cenários que você já passou, das equipes que têm suas diferenças, isso que te faz ter essa maleabilidade, né, de circular por diferentes cenários, desafios e conseguir ter essa autenticidade com toda a experiência que você trouxe por trás, né? Eu acho que a gente Perfeito. pode falar um pouquinho, mas vou ver se você tem alguma visão diferente, de como a equipe te vê hoje. Eu acho que você falou isso um pouco, mas você quer complementar? Foi até curioso, assim, porque geralmente eles não tendem a dar muitos feedbacks, né? Tipo assim, até algo que eu sinto falta, assim, um pouco, mas por mais que a gente pergunte, é muito protocolar. E assim, não é você ser carente, né? Mas assim, é muito raro alguém te perguntar, como é que você tá, né? Quando você está falando com o seu coordenador, né? Então, é raro, assim, ter esse momento de feedback, mas é até curioso que hoje uma colega que ele trabalha somente no final de semana me mandou uma mensagem com um ótimo feedback, muito bom. E é muito comum, assim, de momentos que a gente tem de conversas e tal, a gente tem muito feedback positivo deles verem que fez diferença, assim. Então, de novo, assim, se a gente fosse somente amigos e muito próximos, não iria resolver. Mas eles começando a sentir na assistência uma mudança e vendo que tem quem se importa e cria esse elo entre gestão e assistência, gera uma credibilidade que eu acho que é essencial, assim. Então, hoje eu sinto que eles já percebem essas mudanças, mas que sejam muito amplas e muito grandes. Nem tudo foi feito ainda, tem muito a se fazer. Eles já sentem que tem alguém que os representa perante a instituição, assim. E, de novo, assim, eu acho que eles veem isso por exemplo, assim. Então, você está disponível, você está aberto a fazer o que eles fazem, de estar lá, de pôr a cara a tapa, enfim. Então, todos os feedbacks que eu tive deles, a maioria é de perceber essa mudança e, a partir dessa mudança, dar valor para a sua coordenação e para a sua função de líder, assim. Então, hoje eu percebo mais esse feedback positivo nesse sentido, assim, eles falarem, não, realmente está mudando, obrigado, enfim. Mas eu percebo mais nesses momentos. Que orgulho, hein? E Hum. agora, olhando para frente, você ainda tem uma carreira muito longa, né? Se Deus quiser. Como você deseja ser lembrado como líder? Essa pergunta é difícil, não sei te falar assim rápido, mas assim, eu acho que, de novo, assim, eu amo estar nessa função, assim, então formar equipes e ficar nelas, tipo, realmente tem uma paixão gigantesca, assim, então hoje quando eu acordo é o que eu adoro fazer, então você ter um momento ali de poder conhecer pessoas, discutir, conversar, eu acho que é muito legal. E assim, de forma como que eu planejo ser lembrado, eu acho que é alguém que realmente vive o que fala, assim, né? Então, assim, em cada projeto, realmente viver aquilo de forma muito real, assim, de se engajar e de gerar mesmo mudanças, assim. Então, eu acho que você não gerar mudanças e ficar trocando de hospital, assim, eu acho que é ruim demais. Então, sempre penso muito em ciclos, né? Sempre que eu saí de algum local, foi muito mais por entender que já aquele ciclo já estava ali construído, que como a gente conversou, já tinha uma cultura estabelecida e que a minha saída não iria acabar com aquilo que foi construído. Então eu sinto muito que assim, o que mais faz diferença é a gente conseguir pegar as coisas e mudar realmente, assim, né? Então a gente pegar as coisas e gerar mudança, eu acho que é o principal. Então, assim, alguém que fez diferença naquele momento ali e fez algo que ficou na casa. Assim, eu ficaria muito frustrado de ouvir, na época que você estava lá era muito bom. Não é essa a intenção, assim, a ideia é que não dependa da gente, que a gente consiga realmente gerar mudanças e criar novas pessoas para manter o que a gente está fazendo, assim. Então, acho que é isso, assim, o principal legado que eu sonho em deixar. Assim. Legal. Bem fora, não esperava essa resposta, ser bem interessante.
E se a gente já está chegando no finalzinho, qual dica prática assim, que você daria para quem já coordena uma equipe? Que dica que você daria para essa pessoa conseguir fortalecer cultura, pertencimento, aquele sentimento de segurança psicológica dentro da equipe? Só na figura do coordenador, eu acho que assim, o principal é você realmente se envolver com os seus coordenados. Assim, né? Você pensar pegando no exemplo do Lean, né, de estar no chão da fábrica também. Então, acho que não tem como. Por exemplo, eu até brinco, assim, né, lá eu tenho uma salinha, eu falo, se eu estiver aqui o dia inteiro, tá errado, assim, então eu não posso estar aqui, assim, então eu tenho que estar rodando e vendo o que está acontecendo no dia a dia, assim. Então, acho que é você realmente conhecer as dores do seu hospital. Então, você tá, se for hospital, né, mas depende da área da saúde. Mas, assim, você realmente conhecer sua equipe e tudo que está acontecendo na ponta, assim, não ficar somente vendo indicadores e vendo relatórios, mas de conhecer de fato o que está acontecendo para ver o que realmente são as dores para você nelas focar, assim. Então, além também de estudar, né? Então, acho que a gente tem muito, pelo menos na parte médica, né? Muito um fluxo de, você é um bom assistente, você se destaca, você se torna coordenador. E aí você não se formou para aquilo, você perde a sua qualidade de assistência um pouco, né? E aí a gente torna um coordenador médio, assim. Então, a gente tem que sempre se capacitar. Então, acho que cursos, pós, MBAs é muito relevante para a gente criar uma base teórica além da vivência, assim, também. Então, não tem como a gente só pegar a chave e trocar ou agregar a chave de virei gestor e, não, já sei tudo, já era um bom assistente. A gente precisa também estudar porque é um mundo, não à parte, né, mas é um mundo acoplado que é bem complexo, assim. Valeu, Pedro. Assim, obrigada demais pela honestidade como um todo, né? E acho que ficou claro para mim, para todo mundo que assistir a live também, que chegar numa equipe já estruturada não é sobre chegar impondo, né? É isso que você fez mesmo. É observar, escutar, ajustar e criando esse vínculo de confiança. E influência também, ela não se impõe, né? Ela não se decreta, ela se conquista. Eu acho que você fez isso muito bem e deixou claro aqui para a gente. Então, para quem está aí do outro lado, nos assistindo, e quer entender, e entendeu que liderança é algo realmente mais complexo, como é também a assistência, ela também requer um treinamento específico para isso, né? Existe preparo, clareza de método, uma comunicação madura, e é exatamente isso que o nosso curso Liderança Vitalícia Conectando Ideias e Pessoas é o que traz. A gente trabalha muito disso que eu conversei com o Pedro, né? Gestão de conflitos, a influência para cima, a comunicação assertiva, essa construção de equipe, segurança psicológica, cultura organizacional. E se isso faz sentido para você, entra lá no link da bio da Victus, vai ter lá a liderança hospitalista. No nosso site também você tem acesso ao e-book descrevendo todo o curso direitinho. E é isso. Quer deixar alguma chamada final? Acho que já foi o principal, mas assim, só realmente convidar todo mundo para os próximos, né? A gente vai ter mais entrevistas, né? Então, pessoas que a gente também admira muito. Então, é muito bom estar aqui com amigos, né? A gente compartilha essas várias experiências várias vezes por semana, né? Então, não é algo que a gente vive sozinho. Hoje é só uma construção da Thalita e de outros colegas, assim, então não sou uma história solitária, né? A gente vai se construindo juntos. Então, tudo é muito pensado e o curso vai pegar isso e trazer, né? Então essas conexões são essenciais, assim, de pessoas e ideias para a gente conseguir realmente se capacitar como um ótimo profissional, assim. Então, sem ter a base teórica e sem pessoas, a gente não vai conseguir construir isso nunca, assim. Então, super convidados. É um jogo que se joga em time, né? Exatamente. Ó, beijo, muito obrigada, Obrigado. Pedro. Gente, sempre tem mais. Tchau, Beijo, tchau. tchau.